Você está feliz? Você está bem? Glória a Deus. Se você conseguiu convencer a você mesmo, vai ser muito bom. O diabo está rindo, mas eu vou te dar uma segunda chance. Você está feliz? Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque a nossa alegria está em Ti, a nossa paz está em Ti. Nós não dependemos de circunstâncias para estarmos em paz. Nós não dependemos de circunstâncias para estarmos felizes, Pai. A nossa felicidade, a nossa provisão vem de Ti. Amém? Glória a Deus, querido. Diante de muitas outras coisas, eu também estou muito feliz e quero compartilhar com a igreja. Hoje nós começamos a nossa segunda turma de novos membros aqui na igreja, querido. E deixa eu dizer para você, tinha 50 pessoas na sala. 50 pessoas, queridos, é o início de uma igreja. Amém? Hoje começou uma nova igreja naquela sala. E eu creio que isso é fruto do seu trabalho, do nosso trabalho. Eu creio que é fruto da sua semeadura. Eu creio que é fruto do seu amor. Porque deixa eu dizer para você, queridos, não há sucesso de igreja que seja mérito do pastor, porque pastor não gera ovelha. Amém? Se existem mais pessoas se chegando aqui, é porque a sua vida tem gerado pessoas que desejam ter o que você tem. Amém? A nossa função aqui é colocar a bandeja, o alimento, para que você se alimente, fique forte, que a sua família se estabeleça, que a sua vida seja uma vida de paz e alegria. E pessoas vão olhar para você e vão desejar o que você tem. E aí sim vão buscar o lugar onde você está. Amém? Glória a Deus. Você fica feliz com isso? Amém. Então, queridos, nessa noite, na realidade, eu creio que nós vamos ter uma palavra não para a igreja local, mas talvez para toda a igreja de Cristo. Não foi uma palavra muito simples de organizar no meu coração e ainda tem coisas chegando. E eu creio que a gente vai chegar a um bom lugar, porque o Espírito tem tratado algumas coisas comigo numa boa tristeza, uma tristeza que produz resultado, que produz fruto, mas uma tristeza em relação a algumas coisas que eu tenho ouvido com bastante frequência de algumas pessoas, tantos que se achegam a essa igreja, como pessoas que não vêm à igreja porque estão machucadas ou feridas por conta de instituições, por conta de homens à frente de instituições, etc. Nós sabemos que todos os homens são falhos, inclusive esse que vos falha, mas entendemos também que, como igreja, precisamos avançar e nos aperfeiçoar em algo para que nós possamos alcançar mais vidas, para que nós possamos alcançar mais pessoas e, principalmente, queridos, para que as ovelhas do rebanho não se percam. Eu tenho ouvido falar muito e com muita frequência, algumas vezes em gabinetes, pessoas que se achegam a esse lugar me testemunham muito sofrimento até chegar aqui, e glória a Deus que aqui ela tem encontrado refrigério, mas melhor seria que essas pessoas estivessem nas suas próprias igrejas, felizes lá, não tivessem sido machucadas, porque afinal de contas, querido, as cadeiras que existem ainda vagas nesse lugar, elas vão ser preenchidas de qualquer forma, porque o Senhor vai enviar pessoas do mundo, a nossa expectativa é essa. Mas estamos aqui para receber todos aqueles também que estiverem feridos, machucados, ou que tiverem uma direção do Senhor e estar no nosso meio, amém? A igreja é um organismo vivo e, como todo organismo vivo, é comum essa movimentação, contanto que ela seja saudável, que ela seja guiada pelo Senhor. Mas o motivo que gerou uma certa tristeza no meu coração foi de ouvir em algumas pessoas aqui em gabinetes, mas também em algumas pessoas lá fora, e talvez eu faça parte também do rol daqueles que machucou alguém, mas eu não vou saber, porque a pessoa vai dizer em outro lugar, amém? Mas, de alguma forma, nós temos percebido que a igreja, não essa igreja local, eu não estou falando somente da igreja local, mas a igreja de Cristo, ela tem perdido algum foco, em algumas vezes, mediante algumas coisas que são oferecidas a ela. Nós recebemos muitas coisas quando chegamos numa igreja local, nós recebemos muitas coisas quando chegamos para Cristo, temos a nossa vida transformada, recebemos a palavra, recebemos o Espírito Santo, mas muitas vezes, como um carro novo, nós não sabemos usufruir bem de tudo aquilo que recebemos. E o Senhor tem tratado comigo sobre observarmos alguns cuidados que devemos ter como igreja e também na nossa vida individual. Como igreja, para estar atento
a tomar cuidado para não estar ferindo pessoas, a tomar cuidado para não estar perdendo pessoas, mas também individualmente para tomar cuidado com o nosso coração, para que nós não sejamos tão vulneráveis às falhas humanas e aos defeitos humanos. Amém? Eu creio que a gente vai chegar no bom lugar, eu ainda estou recebendo o download completo, mas em nome de Jesus, nós vamos ter todas as coisas resolvidas até esse final, porque eu creio que é uma noite de reconciliação, eu creio que é uma noite onde pessoas vão estar ajustando seu coração, eu creio que é uma noite onde a igreja vai estar ajustando algumas coisas que nós, ao longo do caminho, podemos, sem intenção, ter perdido o foco correto. Amém? Queridos, nós somos uma igreja que prega a palavra da fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Hebreus fala sobre isso. Hebreus trata lá em Hebreus 11:6 que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se achega a Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu creio que esse versículo já seria o suficiente para todos nós entendermos que Deus é um Deus que quer a nossa prosperidade e a nossa saúde. Porque, afinal de contas, se Ele é galardoador, presenteador, recompensador daqueles que o buscam, quando nós buscamos ao Senhor, nós não podemos receber doença, falta, miséria, porque nada disso é presente, amém? Alguém gosta disso? Levanta a mão, eu vou orar por você agora. Repreender esse espírito, amém? Não é, nós não gostamos de doença, de falta, nós não gostamos de miséria, não é aquilo, nós sabemos que não é o que Deus nos criou para fazer, e a Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus, mas nós precisamos entender que Ele existe e que Ele é um presenteador, Ele é uma pessoa boa, Ele quer nos dar coisas boas. Amém até aqui? Então, queridos, isso é o que nós desejamos e talvez seja o motivo que nos une aqui. Eu creio que o motivo que nos une aqui, principalmente, seja a nossa fé. Você está aqui, você procurou um lugar onde você pudesse aprender e ouvir a palavra, onde você pudesse se alimentar na sua fé. Afinal de contas, essa associação com pessoas que creem nos fortalece. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa. O Espírito Santo hoje tratou comigo, e aí eu falo por inspiração, que realmente a fé nos une. Mas a fé, ela não nos mantém unidos simplesmente. A fé, ela nos une, mas o que nos mantém em unidade é o amor. Você veio para cá por conta da fé que nos une. Você veio para cá porque você ouviu uma palavra de fé, uma palavra onde você tinha concordância, onde você cria junto e você aprendeu a crer mais. Isso foi o motivo que nos uniu. Mas sabe, queridos, que o manter unido vai precisar de uma outra dosagem, além da fé, vai precisar que nós estejamos investindo no amor. E talvez a igreja, por conta da palavra da fé, por conta de tudo aquilo que nós temos aprendido, de cura, prosperidade, provisão, nós colocamos tanto foco em receber essas coisas pela nossa fé, e afinal de contas é lícito, porque fé é chamar à existência as coisas que não são como se fossem. Hebreus 11:1 fala sobre isso e trata conosco sobre a importância de nós declararmos aquilo que cremos. Marcos 11:23 fala que todo aquele que crê no coração e falar com a boca e disser que esse monte se erga e vá para o mar, assim vai ser se ele crê no coração. Nós vamos entender isso, essa importância da fé para a nossa vida. Nós vamos crer, vamos confessar, vamos ordenar no reino espiritual, temos autoridade em Cristo, podemos dizer ao monte, saia daqui, vá para lá, e se crer no coração e disser, vai ser assim. Mas 1 Coríntios capítulo 13, quando fala de o amor, ele diz que ainda que eu tenha uma fé capaz de transportar montes, se eu não tiver amor, nada disso tem valor. Então, queridos, a nossa fé é importante demais. É a base da nossa unidade aqui. Nós nos reunimos por conta da nossa fé. E sem fé é impossível, não tem jeito de você agradar a Deus. Não são as suas obras que agradam a Deus, não é o seu bom comportamento só que agrada a Deus. Óbvio que como um pai,
ele deve se alegrar com as suas boas obras, ele deve alegrar com o seu bom comportamento, mas o que nos aproxima de Deus é a nossa fé, a fé que ele existe e a fé que ele é um bom galardoador. Amém, queridos? Até aqui, essa fé nos sustenta. Essa fé é a base da nossa doutrina. A fé é o motivo pelo qual você está de pé hoje. Você acordou hoje num passo de fé. Você decidiu viver mais um dia num passo de fé, porque o Senhor sustenta você com a sua palavra, e nós vivemos essa fé. Somos da palavra da fé. Amém, queridos? Mas a Bíblia nos garante que ainda que eu tenha uma fé absurda, ao ponto de transportar um monte, se não tiver amor, de nada vale. Então nós precisamos sempre estar dosando fé e amor, fé, amor e esperança. Ainda ciente, lá em 1 Coríntios 13, que essas coisas todas vão permanecer, fé, amor e esperança, mas das três, o maior é o amor. Essas coisas, aliás, eu vou corrigir, elas permanecem, elas estão conosco até hoje, mas das três, o maior é o amor. Queridos, a Bíblia não ia se preocupar em distinguir, fazer a distinção de algo, se nós não tivéssemos que nos preocupar com isso, nos atentar para isso. Não se preocupa não, que preocupação é pecado, amém? Mas nós temos que atentar para isso. A fé é aquilo que nos motiva, é aquilo que nos põe de pé, é aquilo que vai fazer as coisas acontecerem, é aquilo que vai nos aproximar do nosso Pai, o nosso Criador, porque Deus é um Deus de fé, e fé não é só para emergência, fé não é só para fazer aquilo que precisa, mas fé é necessário até para você criar, porque Deus é um Deus que não precisa de nada, mas Ele usa a fé para criar coisas, Ele diz haja luz e há. Então nós somos semelhantes a Ele, nós andamos em fé. Nós precisamos de esperança todos os dias, queridos, de que Jesus vai voltar. Se você não tiver a esperança que Jesus vai voltar para nos buscar, nesse mundo falido que nós estamos vivendo, talvez você desanime e você até desmaie no seu coração. Nós precisamos manter a fé, precisamos manter a esperança, mas a Bíblia, a própria Bíblia diz que o maior dos três é o amor, porque Deus é amor. Então, queridos, quando eu falo sobre isso, eu fico um pouco inspirado a pensar que Deus quer uma atenção específica para esse caso de amor, para essa maneira como nós vamos lidar com o amor, esse amor do tipo de Deus. Porque nós vamos viver e ver e perceber à nossa volta quantas pessoas feridas, quantas pessoas machucadas, e eu vou dizer num espaço aqui, quantas pessoas feridas e machucadas pela igreja. Queridos, tem alguma coisa errada, porque essa não é a função da igreja. A função da igreja não pode ser ferir, não pode ser machucar pessoas. Óbvio que vão sempre existir pessoas que elas vão se ferir e se machucar por qualquer coisa, eu não estou falando desse caso. Mas eu falo como corpo de Cristo, eu não tenho esse testemunho na nossa igreja local, mas eu falo como corpo de Cristo, porque a igreja está ferindo tantas pessoas? Quando a nossa realidade, o motivo da nossa unidade deve ser o amor. Afinal, é o amor que é o perfeito vínculo da paz. Nós temos o amor que nos garante estar no perfeito vínculo. Então, nós temos algo que nos garante que nós podemos ser os melhores, e eu não digo melhor nos comparando às outras pessoas, mas os melhores como organização, como instituição. Afinal de contas, você e eu, todos nós, temos dentro de nós o equipamento, que Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nosso coração com o Espírito Santo. Temos a ferramenta. Não há como você negar que esse amor foi derramado em você quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não há como eu negar que esse amor foi derramado dentro de mim. A própria palavra diz que ele foi derramado em mim através do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que me convence de que eu sou filho de Deus. Se eu duvidar que o amor foi derramado em meu coração, eu vou precisar duvidar que eu sou filho de Deus. Mas não há como duvidar disso, porque há uma testificação interior que ninguém rouba de mim.
Ninguém tira de mim que eu sou filho de Deus. Então, se ninguém tira de mim que eu sou filho de Deus, ninguém vai tirar o amor que ele derramou em mim. Amém, queridos? Mas aí nós podemos pensar, temos esse amor, mas talvez em alguns momentos não sabemos lidar com ele. Talvez em alguns momentos nós coloquemos a nossa fé acima desse amor. Porque a fé, ela é mais associada a poder. A fé, ela é mais associada a resultado. Nós pensamos em fé porque decidimos que com a fé nós conseguimos coisas. Sabe, queridos, existem coisas que você vai usar a sua fé. Você vai usar a sua fé para falar com uma circunstância. Você vai usar a sua fé para falar com uma enfermidade. Você vai usar a sua fé para falar com um demônio para ele sair do corpo de alguém. Você vai usar a sua fé para determinar coisas que vão estar sobre a sua vida. Mas, por exemplo, você sabia que a sua fé não serve para mudar a outra pessoa? Sabia que a sua fé não é suficiente para mudar o seu marido ou a sua esposa? Ou o seu familiar que você tanto gostaria que estivesse com você? Porque a Bíblia não nos dá respaldo para nós usarmos a fé para transformar pessoas. Mas a Bíblia nos dá respaldo para que as pessoas sejam transformadas pelo amor que está em nós. A Bíblia nos diz, e ele não diz que a mulher casada com um incrédulo que declare sobre ele. Embora seja lícito você declarar. Amém? Não é nada demais em você declarar sobre seu marido, seu filho, sua esposa, nada disso. Mas o que a Bíblia diz, ganhe ele pelo procedimento. Está muito mais associado ao amor do que à fé. O ganhar pelo procedimento está muito mais associado à vida que você determinou ter, para que o outro possa ver Cristo em você, do que exatamente você declarar. E sabe que nós que somos da palavra da fé, você sorri a cena, mas às vezes a gente é meio chatinho, porque às vezes a gente está tão preocupado em repetir um versículo e dizer o que a palavra diz, que a gente não ouve o que a pessoa precisa. Às vezes nós estamos tão determinados a dizer o que a palavra diz sobre aquele assunto, que nós não fazemos como Jesus fez para aquele cego. Porque Jesus podia chegar para aquele cego e dizer, eu quero que você veja em nome de Jesus. Mas não. Ele chegou e perguntou, o que você quer? Aquele cego podia querer uma bengala. Aquele cego podia querer um casaco novo. Porque, queridos, deixa eu dizer uma coisa. As pessoas, independente da condição física que elas têm necessidades amplas. Muitas vezes nós olhamos para alguém e em alguma situação, onde nós olhamos e dizemos, ela precisa disso. Querido, às vezes ela não é aquilo que você está pensando que ela precisa. Você olha para alguém que está com uma roupa velha e pensa, ela precisa de uma roupa nova. Não, querido, às vezes ela só precisa de um abraço. Então, às vezes nós temos, pela fé, algumas atitudes que a gente precisa corrigir em nosso coração. E eu estou falando com você e estou falando comigo, porque nós somos da palavra da fé. Nós estamos nessa igreja cheios de conhecimento. Eu não sei se você tem conseguido acompanhar tudo que tem acontecido aqui na quinta-feira, no domingo, no seu grupo de discipulado, querido, mas você está de barriga cheia. Ninguém? Só eu de barriga cheia? Glória a Deus, querido. Você está de barriga tão cheia que está nem aguentando se mexer. Amém. Glória a Deus. Mas você está de barriga cheia. Você tem aprendido, tem recebido. A unção tem tocado a sua vida. Você tem vindo a esse lugar e você tem recebido coisas. E glória a Deus por isso. A casa do nosso Pai é uma casa de provisão. Amém? Mas, queridos, nós não podemos abandonar que dos três, o amor é o maior. O amor é o que vai fazer com que a gente permaneça em unidade. Porque muitos se chegam pela palavra da fé. Muitos chegam aqui, e é muito comum no primeiro gabinete, a ordem de prioridade é normalmente a primeira. O primeiro item que fez você ficar aqui nessa igreja, pastor, a palavra. Como eu tenho aprendido nesse lugar. Pastor, eu aprendi aqui em 3 meses o que eu não aprendi em 10 anos em outros lugares. Eu ouço isso com muita frequência, querido. Vocês explicam uma palavra aqui que é fácil de entender. Você fala o que realmente está na Bíblia. Eu sempre achei isso. A gente ouve isso com muita frequência. Isso é o que atrai você.
para você chegar. A unção atrai, a palavra atrai. A pregação da palavra, a pregação do evangelho, as boas notícias. Isso tudo atrai você porque você deseja viver pela fé, porque você quer agradar o seu Pai. Mas sabe, queridos, que depois de um tempo, a barriga vai enchendo, você vai ficando de barriguinha cheia, as coisas já começam a se ajeitar, porque você já aprendeu algumas coisas, e pode correr o risco disso virar paisagem para você. Pode correr o risco de você achar que já sabe tudo. Pode correr o risco de você já achar que já é o bambambam da fé e resolve tudo. E sabe o que vai fazer você permanecer no rebanho, permanecer na comunhão? Vai ser o amor. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: o que vai nos manter unidos é o amor. Glória a Deus. Mas esse pastor hoje está chovendo no molhado. Pois é, querido, eu também perguntei ao Senhor, mas é outra ceia que eu vou falar de amor? Então, me ajuda aí. Amém? Que a gente pode mudar de assunto. Não é verdade? A gente pode começar a falar de outras coisas, embora eu creia que a gente vai falar do amor até Jesus voltar e depois que ele voltar também. Amém? Mas nós falamos aqui de Marcos 11, 23, e aí Marcos 11, 23 é um versículo-chave da nossa palavra da fé, que diz que, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Mas eu falei para você também que lá em 1 Coríntios 13, no versículo 2, diz que ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Então eu preciso entender que eu preciso ter essa fé, mas que essa fé tem que ser motivada, movida, movimentada pelo amor. Porque Gálatas 5:6 vai dizer para você que é para você essa fé operar pelo amor. Gálatas está tratando, queridos, sobre alguma religiosidade que entrou na igreja da Galácia. Ele está falando lá sobre os judeus que estavam querendo que os gentios que se converteram fizessem circuncisão. E aí Paulo diz, olha, queridos, na nossa condição em Cristo, tanto a circuncisão quanto o ser incircunciso não é o mais importante. O mais importante é a fé que opera pelo amor. Então ele está dizendo para nós, como igreja, as regras religiosas, as convenções religiosas, não é o mais importante. Sabe, queridos, entra numa rede social hoje e vê o cristão batendo boca por conta de doutrina. Cristão acusando um ao outro por conta de usos e costumes. Tanto os que usam os costumes, quanto os que não usam, criticando quem usa. Como se coubesse a nós decidir como cada igreja tem que se comportar. Não, queridos. Tanto a circuncisão quanto a incircuncisão, nesse caso, não é o mais importante. Você que já era judeu, que era circunciso, permaneça circuncisado. Você que é gentio, não tem esse hábito, permaneça como você está. Você que usa coque, saia longa e tem os seus hábitos, permaneça como você está, querido. E você que é da igreja mais moderninha, permaneça como você está. O importante é nós sabermos aquilo que nos une. Porque o tempo que nós gastamos falando daquilo que nós temos de diferença, nós podíamos estar nos reunindo para falar daquilo que nós temos em comum. Nós temos muito mais em comum do que diferenças. Mas a igreja está gastando tempo para discutir diferenças. Para discutir se pode, se não pode, se é isso, se não é aquilo, se é desse jeito, se não é. Não, queridos. Se a gente gastar tempo para falar do amor, eu vou dizer para você, você vai ganhar o ímpio muito mais fácil. Eu tenho uma certa facilidade quando eu vou fazer, por exemplo, um enterro. Porque eu nunca vou lá para o enterro convencer as pessoas que elas vão morrer e vão para o inferno naquele dia. Eu acho que não cabe muito, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Porque a pessoa já está com muita dor, né? Ela está enterrando alguém que ela ama. E não sou eu que vou dizer se aquela pessoa foi para o inferno ou não. Queridos,
Aquele ladrão aceitou Jesus na última hora. E Jesus disse que ele ia estar no paraíso. Quem sou eu para dizer que o marido de alguém vai para o céu ou para o inferno? Não digo não, querido. Se quiser uma pessoa para fazer esse julgamento, chama outro. Eu vou crer que Deus ama a todos, porque Ele entregou Jesus por todos. Então, quando eu começo um enterro, a primeira coisa que eu faço, dar a mão, e dependendo da religião lá padrão, a que for, eu tento fazer algo que se concilie. Eu tento, na maioria das vezes, eu faço a oração do Pai Nosso, que é uma oração comum para muitas religiões, e eu vou falar do amor que nos une. Todos que estão ali no enterro amavam o defunto. Pronto, é o que a gente tem em comum. Não é verdade? É o que a gente tem em comum. O defunto, gente. Eu não conheço as pessoas. E aí eu vou ficar lá discutindo doutrina? Eu vou ficar lá dizendo que o meu Deus é melhor que o Deus dele? Queridos, Deus não é meu, não. Eu que sou dele, ele me comprou. E aí, quando nós tratamos um pouco sobre isso, e você pode estar estranhando, mas eu tenho uma direção específica de tratar sobre isso. Quando nós falamos um pouco mais sobre o que nos une e menos sobre o que nos separa, nós temos mais chance de receber o coração das pessoas para ela ouvir a nossa fé. Quando nós gastamos mais tempo para falar do amor de Deus, nós temos mais possibilidade de que as pessoas se abram a ouvir o que nós cremos. Mas sabe que às vezes nós estamos tentando enfiar pela goela abaixo da pessoa, que ela tem que crer como a gente crê, que ela tem que declarar como a gente declara, até porque verbiano é chato, né? Você que é verbiano, você sabe, a gente não pode ouvir uma frase fora do lugar que chega a dar um negócio assim. Falar assim, Deus botou esse câncer em mim e vocês... Como assim meu pai fez isso? Não é? A gente tem esse negócio, mas você tem domínio próprio, controle, você vai orar e vai responder da maneira certa. Mas isso tudo que eu estou falando é para tratar com você. Abre lá em Gálatas 5, 6. Você já conhece isso e é o que eu tratei. Que diz lá, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas o que tem valor? A fé que atua pelo amor. Na Bíblia, a mensagem diz assim, em Cristo, nem nossa religião mais criteriosa, nem a indiferença quanto às obrigações religiosas significam alguma coisa. O que importa é algo mais íntimo, a fé expressa em amor. Então, ele está dizendo aqui para nós a importância, ele já disse lá que o amor é o maior de todos, e ele está dizendo aqui da importância dessa fé atuar pelo amor. Aí você vai dizer assim, pastor, mas isso tudo é muito romântico. Eu também acho. Eu também acho romântico demais, mas a Bíblia nos ensina a andar nesse amor. Afinal de contas, esse amor, ele é uma decisão. Esse amor é um princípio. Você já tem o material dentro de você, mas a Bíblia nos ensina a andar nele. A Bíblia nos ensina como a gente deve se portar com esse amor. A Bíblia nos ensina como devemos comunicar esse amor às pessoas. Então, na realidade, a nossa fé, ela vai ser uma fé trabalhada nesse amor que Deus trata. Em todos esses textos que eu li, fé, a palavra fé, ela é traduzida por pistes, no grego. E todas as vezes que eu li amor aqui nesse caso, ele está sendo traduzido por ágape. Existem outros tipos de amor e existem às vezes algumas outras palavras para fé, porque pistes tanto pode ser usado para fé como para fidelidade. Mas nesse caso aqui, pelo contexto, nós entendemos que ele está falando de fé. E ele está sempre associando fé, pistes, ao amor ágape. E o amor ágape você tem ouvido muito nessa igreja. E você vai continuar ouvindo muito, porque nós vamos ser aperfeiçoados nele. Por quê, queridos? Porque Deus tem nos confiado muitas coisas. O que Deus tem confiado a nós vai precisar de fé, mas vai precisar de amor. Porque fé vai nos fazer avançar. Fé vai nos fazer crescer. Fé vai nos fazer ser ouvidos. Mas, querido, o que vai nos manter saudável é o amor. Eu não estou desmerecendo um por outro, eu estou falando o que Gálatas diz. Nós precisamos ter essa fé que é motivada por esse amor. E que amor é esse? É o amor ágape.
Ah, mas o que é esse amor ágape? Porque agora é moda, né? Tem tanto armazém perto da minha casa, boutique, loja de material de construção, ágape, né? Agora tem ágape para tudo quanto é lugar. E aí você vai ver isso, mas, queridos, nós não podemos falar disso tratando como qualquer coisa, porque essa é a nossa base. E eu queria que você abrisse lá num texto que você já está cansado de conhecer, mas se a gente precisa ler, a gente vai ler de novo. Abre lá em 1 Coríntios 13. Você já leu isso muitas vezes, até em alguns casamentos que você foi. Mas 1 Coríntios 13, enquanto você abre, eu vou ler no início, a gente vai ler a partir do 4, mas lá no 1 fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o bronze que sou, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Então, queridos, tudo aqui que a gente está falando são atitudes de fé. Você distribuir tudo, você ter ações, afinal de contas, a fé sem obra é morta, lembra? E aqui ele está falando de obras que testemunhariam a sua fé. Mas ele está dizendo que essas obras que testemunham a sua fé, se não tiver amor, não se aproveita. Então, queridos, nós podemos crescer, nós podemos avançar, nós podemos ganhar, fazer muitas coisas, muitas proezas. E eu vou até dizer para você, o poder ele atrai. Manifestação de poder atrai. O ser humano busca por manifestações de poder. Por isso ele vai em tantos lugares, ele vai na cartomante, ele vai em lugares onde há manifestação de poder. Isso atrai, mas não mantém. Essas coisas, elas atraem. Se eu fizer aqui, botar uma faixa lá na frente, culto de cura e libertação, passar alguns vídeos expulsando o demônio, fazendo pessoas serem curadas, eu vou atrair, querido, as pessoas vão vir ver. Mas sabe que elas podem não se manter aqui, porque no dia a dia, no ruído, no quilo de sal junto, não dá para ter esse espetáculo toda hora. O que é que vai depender desse comer esse quilo de sal junto? Vai ser o amor. Vai ser o amor na hora que estiver varrendo a calçada, vai ser o amor na maneira que você usa o banheiro, vai ser o amor em todas as áreas. Eu posso te dar vários exemplos do papelzinho que você pegou no chão da sua igreja, na maneira como você falou com o visitante. Isso é que vai fazer a manutenção, porque é isso que nós temos necessidade de manter, de fazer com que a gente ande em unidade. Então você entende um pouco que eu não estou desmerecendo aqui a fé, amém? Eu estou falando, a fé é a nossa base. Nós somos da palavra da fé e nós não temos como agradar a Deus sem fé. Mas, queridos, deixa eu dizer uma coisa, você não tem como agradar o outro do seu lado sem amor. Vou falar de novo, para você entender. Você não agrada a Deus sem fé, mas você não agrada ao próximo sem amor. A sua fé sem amor pode ofender. A sua fé sem amor pode afastar pessoas de você. Porque talvez a sua fé possa começar a ficar arrogante, possa começar a trazer coisas que as pessoas não querem. Agora, todo mundo quer amor. Talvez, não é o ideal, mas talvez, se você andar em amor e não tiver fé, você atraia mais do que alguém que tem fé e não anda em amor. E a gente vai ver o diabo roubando pessoas da igreja, com pessoas que não conhecem a Deus, não têm fé, mas têm se esforçado para andar em amor. E eles não têm o amor do tipo de Deus dentro deles, que eu e você temos. Então, queridos, eu creio que o Senhor está falando conosco essa noite como igreja de Cristo. Não está falando com a igreja Verbo da Vida de Campo Grande, nem com a denominação Verbo da Vida. Está falando com a igreja de Cristo, porque não somos nós que estamos perdendo pessoas, mas existem muitas pessoas feridas e machucadas lá fora. E já deu tempo até da gente aprender a lidar com isso, porque muitas vezes essas pessoas chegam feridas e deixa eu te dizer, você em vez de apaziguar ela, você fala assim, mas lá na minha igreja não é assim não.
Ah, mas sério que fizeram isso? Ih, lá na minha igreja nem tem isso. Não, queridos. Corpo de Cristo. Nós vamos manter a unidade do corpo de Cristo. Ah, mas o irmãozinho da outra igreja crê numa coisa que eu não creio muito. Ou tem usos e costumes. Querido, a gente vai respeitar e vai amar. Por quê? Porque o vínculo é o amor. E por que eu estou insistindo nisso? Não sei. Prometo a vocês que eu não sei. Prometo a vocês que eu andei por outros caminhos, que eu queria falar de algumas outras coisas. Mas o Senhor insistiu, e eu vou dizer para você, insistiu com uma tristeza. Eu preparei essa ministração com um pouco de tristeza. Não era uma ministração que eu estava preparando alegre, mas eu estava preparando meio triste, meio como quem está um pouco envergonhado com o que algumas coisas que a igreja está fazendo. Não a nossa igreja, mas a igreja de Cristo. Queridos, rede social, que vergonha, que vexame. Um ferindo o outro, um agredindo o outro por conta de doutrina. E às vezes a gente inflamando. Pessoas colocando coisas contra a instituição igreja. Pessoas que deveriam estar na igreja, colocando coisas contra a instituição, falando dos defeitos da igreja, das críticas à igreja. E as outras pessoas aplaudindo. E eu fico pensando, meu Deus, quem inventou esse negócio de igreja foi o próprio Jesus. Ele que inventou essa reunião aqui, ele sabia que você tinha defeito, e eu também. Mas ele decidiu que a gente junto era mais forte. Que a gente junto tinha a condição de promover a unção coletiva. Porque a unção que está em você, junto com a unção que está nele, com a unção que está no outro, promove essa unção coletiva. Coisas que você não poderia fazer sozinho. Então, queridos, eu quero convidar você, e eu tenho muitas outras coisas para dizer aqui, mas eu não vou dizer não. A gente vai orar, amém? Tem muita coisa aqui, muito versículo que eu separei, mas você já está de barriga cheia. Eu quero falar com você sobre a gente exercitar mesmo isso. Sabe, queridos, eu creio que a nossa igreja já chegou numa estação, agora eu estou falando com a igreja local. Eu creio que a gente já chegou numa estação que já não cabe algumas coisas. Ah, pastor, o senhor está falando porque aconteceu alguma coisa? Não, aconteceu nada. Estou mais tranquilo do que nunca. Nunca foi tão leve conduzir essa igreja. Queridos, dos 6 anos que eu estou aqui, pode pensar, nunca foi tão leve. Tem um monte de gente boa me ajudando, as pessoas já estão maduras, já cresceram. A gente está vivendo um momento maravilhoso, mas não quer dizer que Deus não possa nos esticar mais um pouco, que Ele não possa nos aperfeiçoar. Talvez nós tivemos aí esse tempo, eu conto 6 anos, querido, que é o tempo que eu estou aqui, amém? Eu não posso falar para trás, embora houve muita coisa, né? Um planta, outro rega, a gente conhece isso. Mas nesse tempo que eu estou aqui, eu tenho percebido as pessoas crescerem tanto, avançarem tanto, aprenderem tanto. Nós estamos formando 54 ministros nessa escola que está aqui. Não é pouca coisa, nós estamos com números bons, saudáveis. Mas, queridos, você sabe de uma coisa? Se a gente não tiver amor envolvido, esse negócio todo é barulho. E por que eu estou falando isso? Não sei, queridos, eu não estou vivendo isso não. A gente está vivendo em amor, um ajudando o outro, um cooperando com o outro, mas vai que Deus está querendo esticar a gente mais um pouquinho. Vai que Ele está querendo que você olhe aí para o lindão que está do seu lado e descubra se ele está com alguma necessidade. Vai que Ele está querendo que você, na sua família, comece a se comportar um pouquinho diferente do rei da palavra da fé. Que você comece a pregar menos na sua casa e andar mais em amor. Agora já sabe quem chegou, né? Estou no meio do corredor, agora se segura aí. Então, mas vai que Ele está querendo que você, rainha da fé, rainha da palavra da fé, coloque a mesa para o seu marido comer. E honre o seu marido. Que Ele queira que você trate o seu filho com honra. Que Ele queira que você agrade o seu vizinho que ouve funk. Que Ele queira que você convide aquele familiar chato que todo mundo tem. Se você não tem, ora por mim. Todo mundo tem. Mas vai que Ele está querendo dizer para você, olha, você já está tão grandinho,
já está tão forte que você já consegue receber aquele em amor. Sabe, queridos, eu creio, pelo que eu estou sentindo aqui, que a gente está precisando dar uma esticadinha. A gente está precisando dar um passo a mais. A gente está precisando ir além do nosso limite. Sabe, porque só quem conhece o nosso limite somos nós mesmos. Ninguém conhece seu limite. Só você conhece seu limite. Só eu conheço o meu. Por isso que é importante a gente sinalizar. Mas e se nessa noite o Senhor quiser que a gente, na ceia, estique o nosso limite? Se Ele quiser dizer para você nessa noite, talvez Ele preparou toda essa noite para inspirar você a dar um passo atrás na decisão que você tomou no rompante. Se Ele quiser que você, nessa noite, decida de uma vez por todas perdoar aquela pessoa que te persegue a vida inteira. Queridos, vamos dizer uma coisa. Tudo que a gente prega aqui é lindo. A gente prega a palavra. A gente está falando de fé. A gente está falando da palavra de Deus. Mas e se a gente começar, ao invés de ficar contando os versículos, os testemunhos dos discípulos, começar a contar os nossos? Se a gente começar a contar essa história de dar outra face? E um aleluia. Glória a Deus. Valeu. Recebe lá na saída, querido. Então, glória a Deus. Mas se a gente quiser começar a contar, em vez de contar somente os nossos atos de bravura na fé, aí eu falei mesmo, para a doença, sai, ela saiu. Se você começar a contar assim, cara, eu me humilhei, mas eu não perdi aquela pessoa. Aquela pessoa falou um desaforo para mim, mas foi muito ruim de ouvir. Mas eu olhei para ela e pensei, é uma vida que Jesus morreu por ela. Eu vou aguentar. Qual foi a última vez que você testemunhou ter dado a outra face? Qual foi a última vez que você testemunhou ter sofrido dano? Querido, nós somos da fé, mas nós somos primeiro do amor. E por que eu estou insistindo nisso? Porque eu sei que Deus está querendo fazer uma virada na nossa vida. Sabe, cheios de conhecimento, cheio de gente aqui com rema, escola de ministro, cheio da palavra, mas às vezes vivendo miséria cotidiana, com filho, com marido, com vizinho, com pastor. Queridos, todos nós somos falhos, e eu não estou aqui me defendendo não, amém? Mas eu estou dizendo, todos nós somos falhos. Mas e se Deus quiser chamar a gente hoje para dar uma esticada? Você vai junto? Então fica de pé, vamos orar.